O alto clamor. Olá, quando nós falamos de alto clamor, nós estamos a falar da proliferação ou a pregação do Evangelho de forma mais energética e mais calorosa. E a Bíblia apresenta-nos detalhes a respeito do alto clamor. Nós poderíamos chamar de segunda fase da pregação do Evangelho que os apóstolos teriam começado. E o alto clamor só será dado como resultado da dispensação massiva do Espírito Santo, como teríamos visto no episódio anterior, quando se falou ou quando falamos da chuva seródia. Dizíamos nós que a chuva seródia, ela simplesmente vai descer sobre a vida de todos aqueles que estavam a se preparar para receber este poder mesmo. Pessoas que estavam unidas no mesmo Espírito, que mostravam o verdadeiro fruto do arrependimento, pessoas que oravam pela descida do Espírito Santo. E esta chuva seródia só descerá na vida de alguém que está disposto e disponível a levar a palavra de Deus avante. Quais são os textos que falam a respeito do alto clamor? O que seria alto clamor? Como disse anteriormente, é a pregação do Evangelho de forma mais energética. Eu poderei ler aqui convosco o livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 1 até 4. A palavra de Deus diz o seguinte: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias, ou com a abundância de suas delícias. Verso 4. E o último diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. A proclamação do Evangelho de forma mais energética, ou por outras palavras, o alto clamor, tem como foco principal a proliferação da mensagem dos três anjos. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 6 até 12, encontramos a descrição das mensagens que os anjos traziam. E atenção, as mensagens deveriam ser dadas em alta voz, deveriam ser proclamadas com grande voz, o que mostra claramente a urgência, a grande importância e emergência que o mundo tem e a mensagem tem para o mundo. Digo, emergência que o mundo deve ter em ouvir estas mensagens e, no final das contas, aceitar estas mensagens por escolha própria. Volto a repetir, porque Deus não obriga as pessoas. A urgência, porque é importante para aqueles que já têm esta informação, partilharem esta mensagem para o mundo, para que os outros saibam de facto o que o Senhor Deus pretende. Como vocês sabem, o mundo já está a correr para o seu fim. Aliás, já estamos a ver na parte final da história deste mundo. E cada um de nós precisa de se preparar para receber o Senhor Jesus Cristo, porque brevemente o nosso Mestre volta. Então nós temos por apresentar ao mundo estas três mensagens angélicas. A primeira mensagem que nós encontramos lá em Apocalipse, veja que o verso 6 diz o seguinte: Eu vi um anjo que voava no meio do céu, e este anjo trazia o Evangelho eterno para anunciar a todo o mundo. Lembram-se de que o livro de Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, nós tivemos aquela comissão onde fomos dados a orientação de que deveríamos levar a mensagem para o mundo inteiro. E o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, de forma clara diz que este Evangelho seria levado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações. O poder do Espírito Santo, a chuva seródia, vem exatamente para poder alavancar esta grande obra que fomos concedidos pelo nosso Mestre. Este anjo trazia o Evangelho eterno e proclamava em grande voz. O livro de Marcos, capítulo 1, verso 15, diz claramente que o Evangelho eterno são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. O primeiro anjo dizia: É vinda a hora do seu juízo. E todos nós somos convidados a adorar aquele que criou os céus, a terra e todas as fontes das águas. Não só, e todas as coisas que existem no universo. E este criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia a Bíblia diz que descansou. E de acordo com a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, verso 8 até 11, a Bíblia diz claramente que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E neste dia nós somos convidados a descansar. Foi Jesus quem disse em Marcos capítulo 2, verso 27 a 28, de que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque o Senhor é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, até e também é o Senhor do sábado. Então a Bíblia é clara ao nos dizer que nós temos que voltar a adorar aquele que criou todas estas coisas. Nós vivemos num mundo onde há uma polarização das doutrinas, né, ou de orientações. Porque alguns, vejam, que algumas pessoas são inocentes, nunca tiveram contato com uma verdade assim. Acham que o que estão a fazer é o que está certo e nós temos que considerar isto porque foi o que elas aprenderam. Mas é importante que haja pessoas que estão disponíveis a apresentar a verdade a estas pessoas também. Porque as pessoas não devem permanecer nas trevas. A Bíblia
diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, quando se apresenta a segunda mensagem. O segundo anjo trazia a mensagem a respeito da queda da Babilônia. E o livro de Apocalipse, capítulo 18, que nós lemos aqui, diz que clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. O que a Babilônia fez? A Babilônia deu a todas as nações de beber do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância e as suas delícias. A Bíblia diz que a Babilônia deu de beber a todas as nações. Veja que esta mensagem ainda não teve a sua conclusão, a sua plenitude, ainda não chegou no ápice. Ela só vai chegar, vai ter a sua conclusão com a imposição do domingo como dia de guarda, de forma obrigatória, onde homens e mulheres serão obrigados a deixar de seguir aquilo que está escrito na Bíblia para seguir as orientações que não estão na Bíblia. Atenção, eu estou a me dirigir para várias pessoas, diferentes pessoas, com orientações diferenciadas, não é? Que se calhar não tinham estas informações. O objetivo ou o foco não é um ataque direto ou indireto, não. É apenas apresentar a mensagem e cada um vai tomar um tempo para poder refletir se isto que está a ouvir condiz com o que aprendeu ou faz sentido ou não. E no final das contas cada um tome a sua decisão, a sua posição. Porque é assim que o Senhor Deus nos ensina. Apresentamos a mensagem e cada um vai tomar a sua decisão em função daquilo que aprendeu e prefere seguir e acha que aquilo é certo. Então a Bíblia diz claramente que esta Babilônia terá o seu fim. Ela vai chegar no ápice com a imposição do domingo como dia de guarda. Só que a Bíblia está a dizer que a Babilônia teve a sua queda. O que é que isto quer dizer? Em poucas palavras e simples palavras, quer dizer que aquele sistema falso de adoração, ele vai ruir, ele vai cair. O mundo inteiro, as pessoas vão descobrir que por muito tempo viveram sendo enganadas. E isto só vai acontecer no momento em que se vai proclamar ou vai se dar o último grito, o último clamor, que é o alto clamor que aqui estamos a fazer referência. Nesta altura, a mensagem será apresentada por aqueles que terão sido chamados por Deus para anunciar esta mensagem a todas as pessoas, sem medo, sem hesitação e com muita coragem e fé. Você não gostaria de fazer parte deste grupo que vai anunciar esta mensagem? Não tenha medo, porque a Bíblia diz que Cristo estará conosco durante este período. Jesus estará conosco neste momento. A terceira e a última mensagem, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, é um apelo que Deus dá a cada um de nós. Qual é este apelo? Qualquer um que tiver a marca da besta, este vai beber da ira do Senhor sem mistura com misericórdia, sem mistura de misericórdia. Este vai incorrer, vai sofrer com as pragas que serão derramadas, aquelas 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a face da terra. E lembrem-se que este livro de Apocalipse, capítulo 18, aqui no verso 3, nós lemos o seguinte: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância, com a abundância de suas delícias. Quando formos a ler no verso 4, nós encontramos aquele apelo. E neste apelo, a Bíblia diz que é para nos evitarmos passarmos ou sofrer por aquelas pragas que vão solapar esta Babilônia e os seus mercadores. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, a última mensagem é o apelo que se dá ao mundo para que não possa incorrer nas pragas que vão sobrecair ou vão cair sobre todos aqueles que tiverem a marca da besta. Alguém pode se perguntar: o que é isto de marca da besta? Um dia vamos trazer isto com mais detalhes, mas adiantar alguma coisa. Marca da besta é uma marca contrária à marca de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, diz que o Senhor nos deu o sábado para que servisse de sinal entre nós e Ele. Quando falamos de sinal, é o mesmo que dizer marca. Então, marca, selo, sinal, é tudo a mesma coisa. Então, no sábado, nós encontramos alguns elementos muito pertinentes que nós encontramos em vários selos. Nós encontramos no sábado o nome daquele que possui este selo. Nós encontramos o local que ele dirige, não é? E este ser que vela por todas estas coisas é Deus. Então a marca da besta é uma marca contrária à marca de Deus, que é o domingo, uma orientação colocada pelo homem. Mais adiante nós poderíamos dar aqui detalhes a respeito disso. Então, para poder participar do alto clamor, é muito importante e necessário primeiro que as pessoas recebam o poder que é a chuva seródia. Sem a chuva seródia não há possibilidade de dar com grande voz esta mensagem, o último clamor. A igreja toda é convidada, todas as pessoas são convidadas a participar desta grande missão de pregar o Evangelho. Há muitas promessas que a Bíblia nos apresenta a respeito da conclusão da obra e só vai poder participar desta obra de pregar a última mensagem, dar o último grito àquele que tiver recebido chuva seródia. Mas só recebe a chuva seródia se tiver recebido um dia a chuva temporal. O Espírito Santo, ele está disponível
Se existe uma coisa que Deus quer tanto dar à humanidade, é o poder do Espírito Santo, a chuva seródia de forma massiva. Será que você não gostaria de participar desta obra, da pregação do Evangelho? Existem algumas condições para podermos consumar esta obra, para você poder participar desta obra. Primeira condição, nós precisamos de participar do processo de santificação diária. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Santificação em tudo que nós fazemos. Santificação provém da expressão santo. Significa alguém ou algo separado para um propósito santo. Não gostaria de ser santificado ou de ser separado para o propósito santo, de participar desta obra da pregação do Evangelho? A segunda condição para participar desta grande obra é você entrar em ação, de facto. A ação de pregar o Evangelho. Se você prega hoje, um dia você vai participar desta grande obra. Sabe, não existe a melhor coisa na vida que servir a Deus. A melhor coisa nesta vida é servir àquele que nos criou. É fazer a vontade daquele que nos criou. E Ele quer que você participe desta grande obra. Eu posso estar a falar com alguém que se calhar já havia perdido a esperança. Com alguém que se calhar pensava que não pode ser indicado por Deus, não pode participar desta obra, porque se acha muito indigno e muito pecador. Deus não o pode receber, não. Se você mostrar o fruto de um verdadeiro arrependimento, Deus está de mãos abertas para poder te receber. Mesmo assim, Ele vai poder te transformar. Porque o único que transforma é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a capacidade de transformar. E você vai, como consequência disto, participar desta grande obra da proclamação da última mensagem. Deus deseja que você faça parte, não só para o ato da proclamação desta mensagem, mas que você também faça parte no reino dos céus. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, verso 13, todo aquele que invocar o meu nome, de facto, será salvo. Este é o momento de você refletir nesta mensagem. Só poderá fazer parte se participar também da proclamação do Evangelho. Você pode dizer, não, eu não tenho desenvoltura, não tenho capacidade de eloquência ou de falar. Eu não tenho esta capacidade. Como é que eu vou falar para as outras pessoas uma vez que eu não consigo falar? Não. Você lembra-se de Moisés, que uma vez apresentou desculpas diante de Deus, e Deus disse, quem criou a boca? Então não tenha medo. O que Deus quer é que você se disponibilize. Você tenha a disposição de participar desta obra. Aliás, quem vai terminar com esta obra da pregação do Evangelho serão homens que nós nem imaginamos. Não são aqueles homens que às vezes quando a gente olha, simplesmente acaba compreendendo que estes são os capazes. Talvez pastores, líderes de igreja, homens e mulheres, pobres e ricos, servos e livres. Pessoas que nós nem imaginamos, até crianças, porque os que vão terminar com a obra da pregação do Evangelho serão pessoas que nós não imaginamos. Mas Deus vai dar a capacidade destas pessoas para poder pregar esta última mensagem. Crianças, obreiros bíblicos, evangelistas, são os que vão terminar com a obra da pregação do Evangelho. Então, convido a cada um de vocês a refletirem nesta mensagem. Se esta é a sua vontade e um dia participar desta obra, não te preocupes com o que tu és. Preocupe-te em entregar a sua vida apenas a Jesus. Ele é que te vai transformar. Ele é o único que vai fazer este trabalho em ti e você começar a falar com desenvoltura. E você começar a pregar a mensagem com muita eloquência para homens e mulheres de diferentes níveis sociais. Reflita na mensagem que o Senhor Deus possa abençoar. Até a próxima.